Fala pessoal, tudo bem com todos? Nós vamos fazer aqui mais uma análise da Bíblia hebraica sobre o famoso, inclusive até intitulado, apenas 2 versículos, da Bíblia hebraica são intitulados como o famoso Portal Oriental, o Porta do Oriente, o Portão Dourado. Qual a doutrina dessas pessoas? Antes de tudo, vamos ler Ezequiel 44, do verso 1 ao 2, onde infelizmente as pessoas só leem esses 2 versículos e isolam. Vamos para a leitura de Ezequiel 44. O homem levou-me para a porta exterior do santuário, a que dá para o oriente. Estava fechada. O Eterno me disse: esta porta permanecerá fechada, não será aberta. Ninguém entrará por ali, pois o Eterno, Deus de Israel, entrou ali. Ela ficará fechada. As pessoas, infelizmente, elas encerram aqui a leitura, e dizem o quê? Qual é a interpretação mais vista na internet por meio de pregações? Que ali, esse Deus aqui seria o Messias, o ungido do cristianismo. No caso, Jesus, Yahusha, Yeshua, Yahushua, enfim, uma série de nomes, porém é o mesmo personagem. No qual ele passou por ali e logo depois realmente esse portão, hoje em dia ele é fechado. Ou seja, ele simbolizaria ali o Deus de Israel, e por isso que está fechado até hoje. E depois, numa época futura, vai ter um terremoto e ele terá acesso, a essa passagem. E muitos têm como irrefutável, essa analogia. Olha, não tem como negarem, olha só a palavra aqui se cumprindo. Tem gente que até chora na internet pregando isso, tá bom? Infelizmente, exatamente 2 versículos apenas. Existe também o lado da mística judaica, Quando eu falo cristãos e judeus, eu não estou generalizando, tá? Tem cristãos que não acreditam nisso. E também tem judeus que não acreditam nisso. Existe a mística judaica que fala que o Messias ali, no caso o Messias para os judeus é o quê? É algum descendente de Davi. Ele futuramente vai ter acesso a este lugar, Inclusive, por causa dessa mística judaica, que segundo a narrativa de alguns, dizem que o Solimão, o sultão otomano, ele fez ali um cemitério, um cemitério árabe, justamente para que nenhum judeu tivesse acesso ali, porque segundo a Torá, eles não podem ter acesso aí, ter o contato com essas coisas. Então, qual o problema em certas narrativas? Primeiro, qual é a comprovação que as pessoas têm que depois de Jesus ninguém passou por este lugar? Porque, pessoal, são praticamente 16 séculos, Esse portão só foi fechado em 1541 pelo sultão otomano Solimão o Magnífico. Existe alguma comprovação que depois de Jesus ninguém passou por ali? Então essas pessoas que têm esse tal tipo de pregação, elas têm que me comprovar isso, tá bom? Outro problema, esse portão aí dos dias de hoje que foi fechado, ele não segundo alguns estudos, inclusive eu vou deixar isso também para as pessoas verem, ele não é o mesmo daquela época de Zorobabel, que foi construído em 520. Esse portal parece que ele foi construído, porque a gente sabe que no primeiro século Jerusalém foi ali destruída. Parece que ele foi construído no século 6 e 7 da nossa era. Então, assim, comprovando isso, essa profecia aí ela é impossível, segundo a narrativa de alguns, Jesus ter cumprido. E a mística judaica, inclusive até em livros aqui judeus, comentários, falam que isso daqui seria um rebento davídico que é um templo futuro. Por que pessoas falam que é um templo futuro? Por causa das medições do templo. Se a gente pegar Ezequiel 40 em diante, ali ele fala de medidas de um templo. Porém, qual é o problema nisso?
Segundo Ezequiel, ele é um profeta do exílio. Qual sentido tem, ele sendo um profeta do exílio, falar de um templo ainda futuro, sendo que nem o outro templo, no caso seria o segundo, construído pelo povo e através também de Zorobabel, nem tinha sido construído? Será que ele realmente está falando de um templo aqui para os nossos dias? Para a gente entender melhor, pessoal, primeiro que a gente tem que ler o contexto, mas vamos fazer a introdução também do livro de Ezequiel, né? Que isso é importante. Ezequiel, né? Vamos ver as divisões do livro de Ezequiel. Capítulo 4 ao 24 contém quase unicamente censuras e ameaças contra os israelitas antes do cerco de Jerusalém. Então, no capítulo 4 ao 24 você vai ver isso. A segunda parte. Os capítulos 25 ao 32 são oráculos contra as nações, nas quais o profeta estende a maldição divina aos cúmplices e aos provocadores da nação infiel. A terceira parte, do capítulo 33 ao 39, durante e após o cerco, o profeta consola seu povo, prometendo-lhe um futuro melhor. E a quarta parte, ele provê, enfim, nos capítulos 40 ao 48, o estatuto político e religioso da comunidade futura estabelecida na Palestina. De acordo com o estado atual do texto, Ezequiel exerceu toda a sua atividade no meio dos exilados de Babilônia, entre 593 antes da Era Comum e 571. E a gente sabe que Ezequiel era um sacerdote, você vê isso no capítulo 1, verso 3, né? Por isso que ele foca muito, né, nessas coisas, né, do templo, do exercício sacerdotal também, né? E assim, sendo que ele é um profeta do século 6 e ele está no meio dos exilados, qual o sentido que tem ele falar de um templo ainda que está para o nosso século 21? Não vejo muito sentido nisso. Porém, para entendermos melhor, vamos fazer agora, né, um áudio explicativo, né? Darei a explicação da minha visão sobre essa época de Ezequiel, o que ele se refere. Será que ele também se refere a um descendente de Davi? Porque muitas pessoas acreditam que sim. A gente vai explicar isso melhor no próximo áudio. Bem, vamos lá, pessoal. Vamos para a leitura de Ezequiel 44. Não vou ler muita coisa, tá? Vamos lá de novo. Ezequiel 44, verso 1. Aqui é uma visão, primeira coisa, tá? A gente nunca literaliza uma visão. Só para as pessoas saberem. O homem levou-me para a porta exterior do santuário, a que dá para o oriente. Estava fechada. O Eterno me disse: esta porta permanecerá fechada, não será aberta. Ninguém entrará por ali, pois o Eterno, Deus de Israel, entrou ali. Ela ficará fechada. Verso 3, né, que muita gente nem se esforça para ler. O que diz ali? Esse mas, o que significa mas? É a mesma coisa que um porém. Ou seja, ela não ia ficar fechada como está hoje, como estão falando. Mas o príncipe, por ser príncipe, se assentará ali para tomar o alimento, diante do Eterno. É pelo vestíbulo da porta que ele entrará e sairá por esse caminho. Ou seja, se as pessoas tivessem a decência de ler um versículo seguinte, iam ver que tinha alguém ali que ia ter acesso. Não é uma coisa que fechou e ninguém tem acesso. Tem um príncipe. O homem me fez, aí depois vai continuar a visão. O homem me fez entrar pela porta do norte até a fachada da casa. Eu vi e eis que a glória do Eterno enchia a casa do Eterno. O que é esse termo encher a casa? Ali é nada mais, nada menos, pessoal, que Deus ia olhar de novo para o seu povo. Inclusive a gente vê essas narrativas também no livro de Ezequiel, só que ao contrário. Lembra que a gente falou dos capítulos de Ezequiel até o capítulo 24 são mensagens contra o povo? Em Ezequiel 10, verso 18 diz: em seguida a glória do Eterno saiu de sobre o limiar do templo e pousou sobre os querubins. Os querubins levantaram as asas e se ergueram do solo à minha vista. Ao saírem as rodas estavam com eles.
Ou seja, o que está dizendo aqui? Que o Eterno estava deixando o povo, justamente na época que eles iam sofrer o exílio. Então isso daqui é uma narrativa simbólica, ali não está literalizando Deus ali. Não, aqui ele ia deixar de estar com o povo. Inclusive eles sofreram o exílio. Ali quer dizer que Deus ia deixá-los de lado, iam deixar seus próprios erros. Em Ezequiel capítulo 11 também, verso 22 diz: Então os querubins ergueram as asas, enquanto com eles ao seu lado iam as rodas, e a glória de Deus de Israel estava por cima sobre eles. A glória do Eterno elevou-se do meio da cidade e pousou em cima do monte que ficava para o oriente. O Espírito ergueu-me, trouxe-me para junto dos caldeus, aos exilados, em uma visão enviada pelo Espírito de Deus, enquanto a visão de que eu fora testemunha se afastou de mim. Aí contei aos exilados tudo aquilo que o Eterno me mostrara. E ali o que ele vai falar para os exilados? Que eles são bonitinhos, que eles estavam certos? Não, que o Eterno estava deixando eles, justamente por causa dos erros deles. Então as narrativas de Ezequiel 40 e essa narrativa de Ezequiel 44 e 43 também, no verso 3, vamos ler aqui, Ezequiel 43, 3 diz o quê? Era como uma visão, a visão que eu tivera como a visão que eu tive quando ele veio para destruir a cidade. Eram visões semelhantes à visão que eu tive junto do rio Quebar. Então caí com o rosto em terra, e a glória do Eterno entrou na casa pela porta que dá para o oriente. O que quer dizer aqui? Que ele ia voltar de novo a olhar para o seu povo, né? E por que muita gente acha que esse príncipe aqui é um rebento davídico? Por causa da narrativa de Ezequiel 34 e Ezequiel 37, que é a volta do exílio. Que Ezequiel 37 fala: Davi, seu príncipe, né, estará com vocês, né? Ali fala de Davi. Davi é um descendente, né? Óbvio que está falando de um rebento davídico. Porém, a gente já tem um estudo contextual de Ezequiel 37 e ali nada mais nada menos que Zorobabel. Ali, todo o contexto de Ezequiel 37, inclusive o Vale dos Ossos Secos, ali não é uma ressurreição literal, tá, gente? Ali está falando da volta dos exilados, de volta para sua terra. Eu não vou me prolongar muito nisso, porque a gente já tem um áudio contextual sobre isso. Então, esse príncipe não é o mesmo de Ezequiel 37. E por que eu falo isso? Porque as pessoas se esquecem da narrativa de Gog, da terra de Magog. Gog, né? Aconteceu muitos anos depois, né? Inclusive no verso 8 de Ezequiel 38 diz assim: há muitos dias deveriam ter intervindo contra ti. Isto acontecerá no fim dos anos numa terra cuja população foi arrastada pela espada, pela passagem da espada, a vinda de povos numerosos. Ela foi reunida sobre as montanhas de Israel, etc. A narrativa de Gog, essa invasão, ela ocorre muitos anos depois que Jerusalém foi recuperada da espada. Nós também temos o áudio contextual sobre Gog. Qual é a visão sobre Gog que a gente tem? Porque muitos anos depois, eles voltaram a partir de 500 e pouco, né? 538. O templo ficou pronto em 520, em 445 as muralhas. Essa invasão de nações, inclusive de um líder, né, muito influente, ela ocorreu no século II antes da Era Comum, e o contexto de Ezequiel 38 e 39 bate certinho com a narrativa da época dos Macabeus, sendo que eles venceram as guerras e ficaram reconhecidos pelas nações, né, e Deus foi glorificado nisso. Então essa narrativa de Ezequiel 40 ela é posterior a essa guerra. Provavelmente está se referindo à volta da monarquia, onde os sacerdotes, próprios sacerdotes que governavam e reinavam sobre o povo, né? Aqui, depois da narrativa de Ezequiel 40 em diante, não fala mais de rebento davídico, né? E as medidas do templo, pessoal, isso daqui é uma visão, né? A gente não literaliza as medidas. Até porque se a gente também pegar Zacarias, o capítulo 2 de Zacarias, ele também vai falar sobre medida, de medir a cidade. O capítulo 2 de Zacarias diz o quê? E Zacarias ele é posterior, tá? Ele já é de 520, antes da Era Comum, justamente na época que eles estão voltando. O que ele diz ali no capítulo 2? Zacarias 2 diz assim, verso 1 ao 5.
Vamos lá. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Eu disse ao mensageiro que falava comigo: que são eles? E ele me disse: esses são chifres que dispersaram Judá, e Israel e Jerusalém. Depois o Eterno fez-me ver os 4 ferreiros, e eu disse: o que é que eles vêm fazer? Ele me disse: esses são os chifres que dispersaram Judá de tal modo que ninguém podia levantar a cabeça. Eles vieram para amedrontá-los, para abater os chifres das nações, que levantaram chifre contra a terra de Judá, para dispersá-lo. Levantei os olhos e vi, eis um homem que tinha em sua mão um cordel de medir. Eu disse: aonde vais? Ele me disse: medir Jerusalém para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Ou seja, se a gente for literalizar, esse cara ia medir mesmo um material, a cidade e o comprimento da cidade e os muros. Não, é a mesma coisa. Tá daqui. Ezequiel 40 ao 48. Aqui está falando do templo, mas provavelmente é o templo ali de Zorobabel. E a gente sabe que também o templo ele foi profanado por Antíoco. E depois ele passou por uma reformazinha. Os macabeus ali restituíram o santuário, né? Então teve tudo isso. E essa expressão príncipe, pessoal, ela não quer dizer descendente de Davi. Ó, vamos lá. Números, capítulo 3, verso 32, o que diz ali? Diz assim, Números 3, 32, vamos lá, livro de Números. Números 3, 32 diz assim: mas o príncipe dos príncipes de Levi era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que cuidavam do santuário. Ou seja, a expressão príncipe dos príncipes ela não quer dizer rebento davídico. Inclusive, muitas pessoas se atrapalham no livro de Daniel por causa disso. Por causa da palavra príncipe, por causa da palavra Messias. Isso não quer dizer que é uma pessoa descendente de Davi. Inclusive, até o próprio livro Novo Testamento, né, essa expressão ela também era conhecida no meio deles. E não quer dizer que era um rebento davídico. Ó. Você vê isso em Atos, capítulo 23, verso 5. Diz o que lá? Ó, inclusive o próprio Paulo, né? Que muita gente adora, né? Diz assim, Atos capítulo 23, verso 2. Foi quando o sumo sacerdote Ananias mandou aos seus assistentes, né? Que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus vai ferir-te a ti, parede caída. Tu te sentas para julgar-me segundo a lei, e violando a lei ordenas que me batam? Aí o verso 4 diz o quê? Os que estavam ao seu lado observaram-lhe: Tu insultas o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Não sabia, irmãos, que este é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Isso aqui está na Torá, em Êxodo 22, 27. Ali está falando de algum descendente de Davi? Ora, o próprio Paulo reconheceu que era um sumo sacerdote. Inclusive, essa instrução está lá no livro de Êxodo, capítulo 22, verso 27. Ó, aqui, ó. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás um chefe do teu povo, ou príncipe do teu povo. Porque no conceito da Bíblia hebraica, o principal personagem ali são os sacerdotes, e somos sacerdotes. Inclusive existe o livro Levíticos. O que quer dizer Levítico? Da tribo de Levi. As regras que eles tinham que seguir. Não existe o livro Davídicos, né? Esse descendente de Davi, ele é prometido, porém, para a volta do exílio, tá? Ah, mas está escrito que não ia faltar descendente que se assentasse no trono. Ué, e por que não está nos dias de hoje? Primeiro que a Torá é condicional, pessoal. Não se esqueçam disso, tá bom? Bom, dito isso, vamos ver o que fala mais aqui, né? Desse príncipe. Ezequiel 45 diz assim, ó. Verso 7. Para o príncipe haverá uma área de cada lado da parte do santuário e da parte da cidade, ao longo da parte do santuário e da parte da cidade, do lado em direção ao mar, e do lado em direção ao oriente. Seu comprimento corresponderá a cada um dos lotes. Né? E olha o que diz aqui no verso 8. Esse príncipe não era uma pessoa em si específica, e sim uma sucessão de sacerdotes.
Diz assim no verso 8 de Ezequiel 45. Da terra esta será sua propriedade em Israel. Assim meus príncipes, coletivo, não explorarão mais meu povo, darão a terra à casa de Israel, às suas tribos. Ou seja, ali é para os sacerdotes. Então esse príncipe ou esses príncipes aqui é um coletivo sacerdotal. E olha que interessante, né? Para quem não leu e fala que é Jesus, etc e tal, esse príncipe que tem acesso, ele vai fazer sacrifícios. Aí eu pergunto para vocês, ele vai fazer sacrifícios ainda nos dias de hoje? E pelo pecado? E pelo seu próprio pecado? O verso 17 diz assim: o príncipe se encarregará dos holocaustos, da oferenda e da libação por ocasião das peregrinações da lua nova. Quem que fazia isso? Não era o sacerdote? Vamos lá para o livro de Levítico capítulo 3, verso 11, que diz: o sacerdote queimará esta parte sobre o altar como alimento, como oferenda queimada ao Eterno. Ou seja, isso aqui é um serviço sacerdotal, pessoal. Aqui é claro, sacerdote. E não outra pessoa, tá? Agora a gente vai entrar no verso 22 aqui, que é bem interessante. Vou dar para não ficar muito longo, vou parar aqui e vou continuar.